Olá, meus amigos, André Naves falando. Hoje eu queria alertar vocês e conversar com vocês sobre a PEC da impunidade. Mas antes de começarmos, eu quero pedir para que vocês se inscrevam no canal, acionem a campainha, curtam, compartilhem e divulguem bastante. Vamos estabelecer um diálogo acerca da prosperidade do Brasil e da humanidade. Pois bem, vamos falar hoje sobre a PEC da impunidade. Em primeiro lugar, frisar um aspecto aqui, fazer um lembrete. A política é uma atividade essencial da nossa vida. É essencial, é fundamental ao desenvolvimento humano, ao progresso nacional. A política democrática é essencial ao progresso, ao desenvolvimento. Nós precisamos separar os bons dos maus políticos. Os maus políticos são aqueles que, ao invés do interesse democrático, defendem interesses setorizados, interesses pessoais, particularizados, que estão em completa dissonância com os interesses democráticos, aqueles interesses sacados do seio social, sacados de todas aquelas políticas que possam engrandecer as dignidades, as identidades das individualidades e, portanto, da coletividade, da sociedade. Separando os bons políticos, ou seja, aqueles preocupados com os interesses democráticos, dos maus políticos, aqueles preocupados com interesses setorizados, interesses particularizados, interesses pessoais, nós precisamos avançar nesse debate. O que é a PEC da impunidade? A PEC da impunidade, em outras palavras ou traduzindo, ela vai tornar ainda mais difícil a punição, a prisão de parlamentares que estiverem em desacordo com a lei, parlamentares criminosos. Ela vai permitir que parlamentares criminosos continuem no exercício de seus mandatos. Ou seja, a PEC da impunidade é a maior, é um avanço no sentido de maior escárnio da sociedade. São setores dos maus políticos avançando sobre aquilo que deveria ser o interesse social, o interesse democrático, o interesse público. E é interessante perceber que os bons políticos foram aqueles que se contrapuseram e estão lutando ardorosamente contra essa PEC da impunidade. E nós podemos perceber uma aliança improvável, que vai desde os deputados do Novo, todos eles estão de parabéns, o Kim Kataguiri, setores do Cidadania, setores da Rede, os deputados do PSOL também, mostrando que a política é baseada na construção de pontes em favor da democracia. É baseada na construção do diálogo, em que os bons se contrapõem aos maus políticos. E quem são os maus políticos? Os maus políticos são aqueles que defendem interesses particulares, interesses setorizados, que têm preconceitos ideológicos, que bloqueiam o diálogo e que constroem muros ao invés de pontes. Nesse sentido, os deputados do Novo, o Kim Kataguiri, setores do Cidadania, setores da Rede, setores do PSOL estão de parabéns,
porque estão defendendo aquilo de mais importante que tem para a sociedade, que é o livre desenvolvimento do jogo democrático e político. Mas para que eles continuem fazendo isso, nós devemos privilegiar os bons políticos e escarnecer os maus políticos. E só é possível isso através de uma participação cidadã, da nossa atuação. Como dizem lá na minha terra, o olho do dono é que engorda o olho. Nós não podemos deixar e esquecer os parlamentares ao longe, nas câmaras de vereadores, nas assembleias estaduais ou no Parlamento Federal. Nós precisamos fiscalizar, cobrar, participar, sugerir. E para isso é necessário que tenhamos informação. Ou seja, nós precisamos estar marcando em cima de olho aberto para não deixar que os maus políticos saiam da linha, para deixar que os bons políticos prevaleçam. A nossa participação é essencial para que os bons políticos ganhem força e os maus políticos percam força. A nossa participação é essencial para que a atividade política se desenvolva da melhor forma possível em favor do progresso nacional, em favor do desenvolvimento nacional. Uma prova de que a PEC da impunidade é totalmente absurda e descolada da realidade, ela mostra a total falta de prioridade que os maus políticos têm. Ou seja, um país que está vivenciando a pior fase da pandemia, com colapso em todos os sistemas de saúde, que precisa muito avançar em vacinação. Fora isso, precisa avançar no debate urgente do auxílio emergencial. Também da retomada econômica. Nós temos um problema sério, um problema crônico de desemprego, que agrava as nossas mazelas sociais. Quais políticos estão preocupados com isso? De certo, são aqueles que estão lutando contra a PEC da impunidade, porque ela é uma inversão de valores, ela é uma inversão de prioridades. Nós precisamos estar agora de olho, participando, cobrando, indo às redes sociais, fazendo a nossa parte, para que os bons políticos prevaleçam sobre os maus, para que a questão da pandemia volte a ser uma prioridade do governo. A questão da vacina, a questão do auxílio emergencial, a questão do desemprego, a questão de todas as nossas mazelas sociais sendo resolvidas com responsabilidade fiscal. Para isso é necessário que haja uma cidadania ativa, que todos nós assumamos o papel de protagonistas, seja através da informação, da disseminação de informação, da cobrança dos políticos, da cobrança, da fiscalização e da participação. Ou seja, o olho do dono que engorda o boi. Se nós queremos que o Brasil melhore, vá para frente, progrida, se desenvolva, nós precisamos atuar politicamente. É necessário que nós saiamos da indignação pura e simples e avancemos para a ação fiscalizatória, ação de cobrança, ação de participação política.
é mais do que necessário que nós tomemos a rédea dos nossos destinos mais uma vez, pelo privilégio dos bons políticos, pelo escárnio dos maus políticos, entendendo sempre que a política é essencial ao desenvolvimento nacional, a política e a democracia. Muito obrigado.